Meus irmãos, nós vamos ler a Bíblia e vamos fazer um comentário que entendemos deve ser sempre repetido, lembrado, que nós temos uma forma bíblica de como devemos cultuar a Deus. O culto a Deus, que é apresentado pelos seus servos do Deus vivo e verdadeiro, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E somente Ele deve ser glorificado e exaltado, louvado. Mas ninguém. Eu lembro que quando João, lá no Apocalipse, teve uma visão, como Isaías também teve aqui no capítulo 6, eu estou com a Bíblia aberta em Isaías capítulo 6. Obrigado, irmão, pela água. Acho que eu vou precisar pegar com essa mão. Obrigado. Aqui, como Isaías capítulo 6, Isaías teve outra visão, e é sobre isso que eu vou me reportar. Então João, lá no Apocalipse, desterrado numa ilha distante, lá no mar Egeu, ilha de Patmos, teve uma visão, foi arrebatado, e Deus permitiu que ele visse coisas que certamente ele não relatou. E depois de passado aquilo, ele ficou tão abatido que um anjo aproximou-se dele, e ele viu aquele ser angelical e prostrou-se ante o anjo de Deus. A Bíblia diz que o anjo tomou pela mão e disse: levante-se, adora somente a Deus, porque eu sou um conservo teu. Nós não adoramos a ninguém senão ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, augusta, bendita para sempre. Então, aqui no texto de Isaías 6, eu vou passar a ler Isaías 6. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Eu sei que vocês já ouviram várias meditações sobre esse texto. Tem muitas maneiras de focar, mas a linha central é uma só: é a adoração a Deus na eternidade, por toda a eternidade, pelos remidos, os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins, os seres angelicais e os remidos do Senhor, que entrarão no gozo eterno para sempre, o adorarão, diz o texto de Apocalipse, de dia e de noite, isto é, o tempo todo, já que lá não há dia nem há noite, lá há tempo para se louvar e glorificar a Deus. Aí diz assim, verso 1, capítulo 6, Isaías: no ano da morte do rei Uzias, era um rei de Israel, diz Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, esses seres angelicais, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, cada um deles, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 asas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra
está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, de santidade. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Esse é o profeta clamando, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, verso 6: um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com antenais, aquele instrumento de pegar a brasa. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: profeta, eis-me aqui, envia-me a mim. E a primeira parte do verso 9: então disse ele, o Senhor: vai e dize a este povo. E aí continua o capítulo. Esse texto é tomado como uma das formas de podermos apresentar a Deus o nosso culto, principalmente o culto público, culto solene, culto da igreja. Porque nós podemos cultuar a Deus a sós. Eu posso cultuar a Deus sozinho, e devo fazer isso, eu tenho feito isso. Você também, onde estiver. Você pode até cantar. Um dia eu cheguei na casa de uma irmãzinha, tinha perdido a irmãzinha fazia uns 15 dias, a Rosa e Maria, idosinho só, moravam as duas. Eu levei a Rosa e ficou Maria. Eu fui visitar Maria. A porta estava encostada, aquela porta cerrada ao meio, né? Que a gente tem uma parte de cima e uma parte de baixo. No interior é muito comum isso. Isso era lá em Garanhuns, Pernambuco. Eu empurrei a porta e disse: Maria. Mas ela não respondeu. Por quê? Ela estava cantando. E continuou cantando. Eu já tinha ido naquela casinha tantas vezes, sabe? Abri o ferrolho de baixo, né? Entrei, fui caminhando. Ela foi me ver. Naqueles tempos, cidade do interior, não tinha muita preocupação com segurança. E eu demorei um pouquinho, depois para não se assustar, eu disse: Maria, cantando, sozinha. Eu não fui feliz nessa expressão. Maria, cantando, sozinha. Ela olhou para mim e disse: pastor, eu não estou sozinha não. Somos 4 aqui. É Deus, Jesus, Espírito Santo e eu. Eu estou fazendo o meu culto. Desde que minha irmã morreu, eu não deixo de fazer o meu culto todos os dias. Cantando, a Bíblia aberta, depois ali orar. E eu orei com ela. Então podemos cultuar em casa, sozinhos, podemos reunir a família, e devemos reunir a família, para juntos cultuarmos. O culto em família está sendo esquecido por muitas das nossas famílias presbiterianas. Entrou muita coisa na nossa casa, no nosso lar: televisão, WhatsApp, tablet, não sei o que não dá mais tempo para se parar. Não é possível um negócio desse. Abrir a Bíblia em cima de uma mesa, como diz lá ao redor da mesa, como diz lá no Salmo 128, você se lembra? Teus filhos como ao redor,
ajuda da mesa como brotos da oliveira, não só para se alimentar do pão perecível, mas principalmente do pão espiritual, da palavra de Deus. Cantar. Permita-me dizer que eu sou fruto de um lar que fazia o culto doméstico, menos aos domingos, de segunda a sábado, todos os dias no começo da noite. Não tinha escapatória. Parava, pai, minha mãe, éramos 7 irmãos, Deus já levou 2, nós agora somos 5. E que bênção, que herança, que legado essas reuniões domésticas nos passaram. Meu pai deixava, isso quando a gente mudou para a cidade grande, para Garanhuns. Eu sou de região rural, cheguei em Garanhuns com 8 para 9 anos, irmão mais velho, irmão mais novos, e abriu o cinema lá perto da nossa casa, no bairro de Heliópolis, em Garanhuns, o Eldorado. E aos sábados passava filmes cowboys, aqueles filmes bem simples, de canções do faroeste, aquela coisa ligada a nós, porque a gente foi ligado muito a gado, essas coisas do campo, e aquilo falava muito. E meu pai, não todo sábado, mas ele deixava, de vez em quando, nós íamos ver aqueles filmes cowboys. A gente tinha um dinheirinho sempre por ali, fazia aquela festa, não iam todos, iam 3, 4, não me lembro se dava para ir todo mundo, porque tinha gente muito pequena, não dava para ir. E da nossa casa nós ouvíamos, quando a terceira chamada do Eldorado acontecia, era uma sirene que todo o bairro ouvia, meia hora antes, 15 minutos antes, e quando dava a última chamada, já era para começar. Aí fazia aquele negócio, tom, tom, dava uns tons assim, sabe? Nós éramos tão perto do cinema que a gente ouvia aqueles tons. E quantas vezes a gente ficou, de certa forma, triste, porque o culto doméstico não terminou, começou um pouquinho mais tarde, e as sirenes tocaram, e os tons anunciando que o filme ia começar, também acabaram, e nós não fomos. Perdemos naquela noite, ou em outras noites, os filmes de Roy Rogers e outros atores do faroeste. Mas foi bom. Foi bom. Porque o que ficou permaneceu. Hoje eu nem lembro mais do filme de Roy Rogers, com seu cavalo amarelo, né? O tigre, Tringer, seu cachorro. Tempo desse eu passei lá em Fortaleza e tem uma casa que vende DVDs antigos. Eu cheguei lá e perguntei: você tem filme de Rogers aí? Ele disse: tem. Eu comprei uma cópia com 2 filmes. Não lembro do DVD, tem 2 filmes dele. Filmes curtinhos, né? Filmes só de 1 hora, no máximo, 50 minutos. Aí eu vi, chamei meu filho, sentei com ele. Isso era o que eu via lá passar. Aqueles filmes bem simples, bem inocentes, né? Interior de gado, de fazenda, de canções campestres, né? Country, e assim por diante. Eu lhe faria uma pergunta: você tem tido tempo de ir em casa, parar com a família e louvar a Deus junto com os filhos?
precisa responder levantando a mão, nem balançando a cabeça assim ou assim. Responda no seu coração. Ah, pastor, mas não tem mais filho em casa. Tem marido? Tem reunido com o marido? Ah, pastor, mas não tenho filho, não tenho marido. Tem feito como Dona Maria, irmã de Rosa, que eu falei há pouco? Meus irmãos, isso é fundamental para ter uma visão de quanto Deus requer de mim e de você, uma tomada de atitude nessa direção. Não podemos esquecer de termos nossos momentos devocionais individualmente, familiarmente, mas na igreja com os irmãos no culto solene. Eu não sei como suporta uma pessoa que viveu a igreja, viveu na igreja, participou da igreja e depois resolve se afastar e ir embora. Como é que consegue? Acho que é uma luta muito grande no coração. Grande, deve ser mesmo. Se é filho de Deus, se é servo de Deus, o lugar é aqui, o lugar é em casa, o lugar é a sós com Deus. No caso do culto coletivo, que a Bíblia chama de culto solene, essa expressão é muito comum no Velho Testamento. Igreja reunida, tem um início, com ordem, com decência, orações intercessórias, invocatórias, gratulatórias, cânticos, de acordo com o momento que vai se vivenciando até o final. E nós temos tudo isso. Nós temos um novo cântico, que é o nosso livro de cântico. Os hinos estão arrumados na ordem, vocês sabem disso, né? Desde o louvor, a contrição, a gratidão, e ao serviço cristão, né? Hinos pátrios, mas você pode organizar o culto. Tem coros bons também, como hoje nós cantamos 2 belas poesias aqui, né? A segunda bem relacionada com a ceia. Há umas letras que você tem um certo cuidado, porque não tem muita estrutura, não tem muito ensino. De vez em quando precisa fazer uma mudança, umas modificações para melhor, à luz da palavra. Então nós temos uma liturgia, isto é, uma ordem de culto a Deus apresentado. Não é uma peça sem começo, sem meio, sem fim. Deve ter um início, deve ter um meio e deve ter um apelo final, seja ele que direção for, mas tem que ter um apelo final para consagração, para edificação, para oração, para serviço cristão, para evangelização, para missões. Tem que ter alguma coisa. Nós temos que sair daqui dizendo o que é que eu vou fazer de novo a partir de amanhã, ou quem sabe até deixar de fazer, porque tem esses dois lados, né? Santificação, um lado é não, o outro é sim, certo? Santificação é: não faço mais isso, não quero, não dá certo. E do outro lado é: vou me envolver com isso aqui, isso é que é certo. Então tem a parte de louvor e de adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eu gosto muito quando o culto começa primeiro com a oração invocatória, ou com o texto bíblico, também nessa linha. Depois se canta um cântico de adoração, de louvor, de exaltação. Esse que nós temos no nosso cenário, que é santo, 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 é muito bom. Esse hoje também foi muito bom. Você escolheu, né? Aquele santo, santo. Qual foi o de hoje? Primeiro foi esse, não. Ó Rei Sublime, ó Rei Sublime, majestade e glória. Passou isso aí, nós vamos sentindo que nós estamos na presença de um Deus
vivo e verdadeiro. E não podemos nos apresentar diante dessa presença de qualquer maneira. Há normas, há cuidados, há expressões bíblicas que nos chamam a atenção para isso. O culto a Deus oferecido é diferente de qualquer coisa que aí no mundo se apresenta e se faz. Diferente completamente. Você não pode e nem deve vir, nem eu também, ao culto com uma roupa qualquer. Talvez caia bem lá num lugar qualquer, num lazer, numa praia, se você gosta de uma praia, né? Tudo mais. Mas aqui não. Permita-me dizer que a minha mãe dizia o seguinte: quando você compra uma roupa nova, um sapato novo, você deveria usar em primeira mão para ir para a igreja. Nem sempre acontece com a gente isso aí. Às vezes nós fazemos um esforço grande para comprar roupa nova bonita, porque tem uma festa qualquer que está se apresentando, não é? Pode ser um casamento, outra coisa qualquer. Mas a preocupação que a minha mãe tinha era de primeiramente colocar aquilo ao dispor de Deus. Eu acho que está certo isso. Está certo isso. Quer ver nessa linha uma coisa que me chama muita atenção? Próximo mês eu volto a esse assunto. Ele é longo, viu? A gente não vai parar aqui agora, tá bom? Deus quiser, eu devo estar por aqui. A primeira coisa que você devia fazer, e eu também, às vezes até esqueço, tenho feito em outras ocasiões. A primeira coisa que nós deveríamos fazer, quando recebemos o nosso dinheirinho, às vezes não é um dinheiro tão vultoso, mas a gente sabe também que na mão de Deus tudo se torna grande. A primeira preocupação que deveríamos ter, isto é bíblico, isto é verdadeiro, isto é honrado pelo Senhor, lá em Malaquias 3:10, né? Antes de pensar em pagar a farmácia, a padaria, o colégio, é um desafio muito grande esse negócio. Você deveria fazer o quê? Você já está sabendo, lendo meu pensamento aqui. Você deveria fazer essa parte aqui, que são as primícias, são as primeiras coisas. Essa parte é do Senhor. Eu vou entregar para o serviço do reino, da igreja. A tendência muitas vezes minha, não sei se sua, é fazer a lista do que você vai pagar, e aí se sobrar alguma coisa, aí dá para a igreja. E se não sobrar, não dá, porque Deus é bom, Ele perdoa mesmo. Eu gasto o que não é meu e Ele depois não diz nada comigo. Será que não diz? Será que não fala? Será que não orienta? Então, são essas coisas todas que fazem parte da vida cristã normal. Eu não estou falando nada que é normal. Normal. Devoção, comunhão, louvor a Deus, onde estivermos, sozinhos, em casa, na família, na igreja. Porque o Senhor é santo. E se o Senhor é santo, 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 eu não posso me apresentar diante dele em nenhuma das minhas expressões de fé, de qualquer maneira. Tem que estar tudo de acordo com o que a palavra nos requer, nos recomenda, com promessas vitoriosas, com promessas que não vão deixar de se cumprir. Nós é que às vezes não cremos muito nessas coisas, somos mediatistas,
Uma vez eu conversando com a senhora, estava indagando da forma como deveria cultuar a Deus, louvar a Deus, que faz parte do culto, a nossa oferta voluntária, o nosso dízimo. E ela mesmo me disse: mas pastor, tem meses que se eu fizer isso, eu vou passar fome, porque o dinheiro não dá. Então ela preferia pensar que a parte do Senhor ela deveria usar, porque se ela devolvesse, ela iria passar fome, ia ter problemas e necessidades. A fé não caminha por essas veredas. A fé nos leva a entendermos que Deus nos suprirá de todas as nossas necessidades, na medida em que nós somos fiéis ao Senhor, o quanto possível, em tudo. Em tudo. Até porque Malaquias, referido há pouco, coloca lá o Senhor falando por intermédio dele: depois fazer o quê? Prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos, que dela advenham maior abastança. É que nós somos medrosos e muitas vezes nós não queremos confiar o que somos e o que temos inteiramente nas mãos de Deus, como o bebê faz em relação à mamãe e a papai. Se ele está aqui no primeiro andar de um prédio e o prédio está pegando fogo e o pai chega lá embaixo e: meu filho, pule, o pai está aqui, será que ele não pula? Ele pula de ponta cabeça, porque ele sabe que o pai vai segurar. Você faz isso? Eu faço isso? Não faz. Esse é o problema. Aí Jesus diz: quem não se fizer como uma criança, não pode usufruir das bênçãos do reino de meu Pai. Nós temos que deixar que Ele cuide da nossa vida, temos que confiar, porque os seus braços nunca deixaram cair um dos seus filhos no asfalto, na calçada. Ele sempre está pronto a nos segurar. Então, uma série de coisas. Aí de repente você olha essa santidade de Deus e diz: eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, uma mulher de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos veem o Senhor, o Rei, Senhor dos Exércitos, o Santo, Santo, Santo. Ora, meus irmãos, quem é que não se preocupa com isso? Diante de um Deus santo e puro, eu devo me apresentar, como diz aqui, que os serafins são seres angelicais. Aqui diz que tem asas. Muitas vezes isso é a linguagem do Apocalipse, pode ser uma linguagem figurada, mas para mostrar, entre outras verdades, que no céu, na presença de Deus, nós temos os arcanjos. A Bíblia diz que eles assistem na presença de Deus. Seriam como assim um oficial que recebe ordem para delegar para os outros. Gabriel, por exemplo, aquele que se apresentou a Maria, mãe de Jesus, é um arcanjo. Esse assiste na presença de Deus. Não é um serafim qualquer, não é um anjo qualquer, é um arcanjo. Tem os anjos, são os mensageiros para levar a vontade de Deus a quem Deus quer revelar. Abraão recebeu anjo em sua casa,
Estava sentado, de repente aparecem 2 varões. A Bíblia não relata o tipo, a forma, a maneira como eles chegaram ali. Mas o homem de Deus, pela experiência que tinha de comunhão com Deus, falando de Abraão, reconheceu que aqueles moços não eram moços humanos, eram mensageiros das alturas, eram anjos de Deus. E temos outros, muitos casos no Velho Testamento. E temos os serafins e os querubins, que os estudiosos bíblicos dizem que eles cuidam do culto dentro do céu, para um dia nós vamos ser levados pela misericórdia de Deus, para estarmos adorando para sempre esse Deus eterno, santo, santo, santo. Como o profeta foi elevado numa visão, de repente abriu os olhos no céu, a linguagem é minha, mas é mais ou menos isso que aconteceu. Ele viu aquela apoteose. E interessante é que esses serafins, que cuidam do louvor, da música, dentro do céu da eternidade, com os outros também, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. 3 pares de asas. Alguns acham, certamente tem algum sentido, é que as asas que cobrem o rosto, a visão, fala de reverência no culto que devemos prestar a Deus. A Bíblia diz: guarda o teu pé, não é pegar o pé físico que está no bolso, não, mas guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando Moisés se aproximou de Deus nas campinas de Horebe, atraído por uma sarça que ardia, um arbusto que queimava e não se consumia, ele, com muita disposição, era um homem que tinha uma comunhão com Deus muito íntima naqueles 40 anos de deserto, e ele não estava temendo nada. Se alguma coisa nova está acontecendo aqui, eu quero ver. E para lá se encaminhou. Quando ele foi chegando perto da sarça que queimava e não se consumia, ele ouviu uma voz: Moisés, o que vocês acham que a voz falou? Tira as sandálias dos teus pés, que o lugar em que estás pisando é terra santa. Agora não é simplesmente uma montanha, um vale, um lugar qualquer. Eu estou aqui. Certamente ele sentou-se numa pedra, descalçou e com humildade se aproximou mais da sarça para ouvir o que Deus queria dizer para ele. É terra santa. Eu sei que nós estamos aqui e somos pecadores. Eu sou tão pecador quanto você, talvez em algum momento até mais. Mas uma coisa é certa: quando nós nos prestamos a entrar na presença de Deus em culto solene, nós temos que fazer uma reflexão, uns apanhados, para sabermos se realmente nós estamos dignos de nos apresentarmos diante do Senhor para o louvor do seu nome. As asas que cobrem os pés representam humildade. Nós precisamos chegar aqui sabendo que há um Deus poderoso que está acima de nós, e que eu mesmo não mando coisa nenhuma,
e sei muito pouco, ou quase nada. Ele é que é o Senhor, Ele é que manda, e eu só devo uma coisa: é baixar a cabeça com humildade e obedecer. Diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E é verdade. Obedecer ao que o Senhor recomenda na sua santa palavra. Acabar com esse negócio de querer pensar que somos alguma coisa, que temos alguma coisa, que podemos alguma coisa. Absolutamente nada disso. Servimos a um Deus como humildes servos seus. A Bíblia usa a palavra doulos. Vocês já ouviram isso? E doulos significa ser escravo. Ser escravo. Escravo numa linguagem mais apurada, não é aquele só que limpa o pó, limpa o banco, mas é aquele que em algum momento coloca o seu rosto no pó, na poeira. Uns até dizem assim: aquele que lambe o chão. Esse é o sentido que o grego nos leva: lamber o chão. Então chega eu querendo ser alguém, aí não dá. As asas não estão cobrindo os pés, e as duas que voam, duas cobrem o rosto, duas cobrem os pés, e com duas voavam. Isso é ação e atividade. Deus não quer a sua igreja parada, assentada, apenas engordando e não dividindo nada com ninguém. Deus quer ação. De verdade que ação controlada, ação debaixo de autoridade, que sabe muito bem como mandar, como solicitar, como orientar. Mas o sentido é culto, enquanto a gente está aqui parado para ouvir, alguém está falando. Mas ao sairmos daqui, o culto não acaba aqui, é sermos usados por Deus aonde estivermos, que é isso que o Senhor espera de mim, de você, dos seus servos e da sua igreja. Ainda há pouco eu falei isso para a irmã, né? Não vamos nos contentar em ficar apenas participando no sentido de assistir, de observar, de contemplar. Ouvir uma boa palavra é muito bom. Ouvir um bom pregador é deleitoso. Um dia desses, eu estava na igreja e uma irmãzinha disse assim, lá em Pinheiro: ô pastor, o senhor nunca está aqui? O senhor tem perdido muitas coisas boas aqui. Ele disse: é verdade, minha irmã, mas de vez em quando, eu disse para ele, eu fico pensando, em vez de estar sentado aqui ouvindo um bom sermão do pastor Hernandes Dias Lopes, que é um ungido de Deus, o pastor Anival, de outros pregadores que passam pelo púlpito da igreja de Pinheiro. Para mim é deleitoso, é muito bom, é honroso, é maravilhoso. Aí eu, conversando com aquela irmã, porque eu tenho muita intimidade, a irmãzinha é bem idosa, e mais do que eu disse: mas eu fico mais contente, irmão, quando eu estou no carro, indo para uma congregação, indo em algum lugar, fazendo algum trabalho, orientando alguns irmãos, compartilhando com eles as belezas, as maravilhas, os tesouros da palavra de Deus. Então é ação, é trabalho. Mas vai descendo e chega depois da comissão, eu vou falar no outro domingo,
chega a consagração dentro da liturgia. Mas já que nós estamos hoje diante da ceia, eu vou parar aqui e vou chamar a nossa atenção, a minha e a sua, para o verso 6. Antes do verso 5, o profeta Isaías reconheceu o seu demérito, o seu pecado, a sua língua mentirosa. E no verso 6 ele diz assim: então um dos serafins, aqueles seres que cuidam do culto do templo, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar, com antenais, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Isso faz parte do culto. Porque se isso não estiver dentro da liturgia do culto, o que vem logo em seguida não tem nenhum sentido. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Mas depois de quê? E perdoado o seu pecado. Ouvi a voz do Senhor. E ouvir aqui não é só escutar. É deixar ir lá para as entranhas do coração. É sentir que alguma coisa nova tem de acontecer. Porque senão perdi o tempo. E talvez tenha sido tropeço para outras pessoas também, perderam o seu tempo. Davi, no Salmo 51, diz: Senhor, eu pequei contra ti, purifica-me com isopo. Hoje falamos de um texto que fala do isopo, que é aquele chumaço que pega óleo e distribui onde se quer passar o óleo. Mas há uma explicação que isopo, lá de Davi, é um arbusto comum naquela região onde Davi viveu, onde Moisés viveu, nos desertos, que nasce nas pedras, nas gretas das pedras. Camelo come quase tudo que nasce no deserto, mas não consegue comer o isopo, porque as folhas é pior do que palma do sertão da gente, palma de gado, né? Cheio de espinhos, o camelo refuga. Davi estaria falando desse isopo, como que é tirado um chumaço, e depois largado sobre nós, no dorso desnudo, aqui Isaías usa a brasa viva. Olha, se uma brasa está aqui, queima, assa qualquer dedo que a gente colocar no carvão vivo, né? Imagine uma brasa do céu, eu não posso nem pensar. Uma brasa viva. E ele tem o cuidado de dizer: brasa viva, não é uma brasa cheia de cinza, não, amortecida. Brasa viva, tirada do altar com antenais, e com ela tocou a minha língua. Imagine subir um cheiro de carne assada, queimada, carne queimada, nem assada. E disse: o teu pecado foi perdoado, sarado, a tua iniquidade foi tirada. A gente está fazendo pouco caso do perdão de Deus. Meus irmãos, o perdão de Deus é coisa séria, pesada.
É para queimar mesmo a língua. Não é brincadeira não, está aqui no texto. Está em Davi, que pecou diante de Deus, entendeu que estava disposto a aceitar a disciplina dos sopros. Isaías, um profeta de Deus, lábios impuros, diante de Deus. Agora vem o serafim e torra a língua dele. A partir de agora você pode ouvir a palavra do Senhor. Na ceia nós temos aquele exemplo de Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 11, pelo 35, ele diz assim, examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ora, se eu não posso entrar aqui de qualquer maneira, já vimos isso, muito menos eu devo me aproximar da mesa da comunhão sem entender o que significa para mim. E assim como do pão, meu do cálice, porque quem come e bebe sem discernimento está sendo julgado, diz Paulo, está tomando juízo para si. Por isso que a importância é muito grande num momento desse, e que nós vamos deixar que o nosso coração se desnude diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu não tenho nenhum valor, praticamente qualquer valor. Eu tenho falhado, eu tenho pecado, mas eu confio na tua graça e eu quero ser restaurado, quero ser beneficiado através dos elementos da tua santa ceia. Que não interessa a mim tentar servir a Deus sem essa compreensão, porque eu não vou ser beneficiado, pelo contrário, diz aqui, eu vou ser julgado. Mas o momento é de contrição, é de reconhecimento, mas também de gratidão. Estamos na sua presença para sermos reagraciados, para sermos perdoados, para sermos habilitados a tomarmos, a recebermos as bênçãos que Ele tem para mim e para a sua vida, e nesta noite através da ceia que está posta diante de nós, como já se cantou aqui, do pão e do vinho.
além de ter uma afinidade, né, por conta, eu vejo o Senhor como meu amor. Então, para nós é uma alegria muito grande, nós agradecemos por todo esse meio disposto, né, de vir aqui. E tem um salmo que fala exatamente o que eu acho e eu acredito que a igreja acha do Senhor. Eu vou ler rapidinho, amor, o Salmo 112, que diz assim: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória